Olá, caro telespectador, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcel. Hoje, com uma temática um pouco diferente, escolhida por vocês, o tema aqui é liderança. E a gente está hoje aqui com a ilustre presença da professora Diane. Ela é graduada em Ciências Econômicas, certo? Sim. Pedagogia, e ela tem um currículo, assim, enorme. Se eu ficar citando tudo aqui, eu vou ficar um grande tempo. Então, assim, é realmente uma honra estar aqui hoje com você. E vou abrir um espaço para você se apresentar, falar, fica à vontade. Bem, obrigada pelo convite. Eu preciso começar já agradecendo, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Um convite tão especial desse, não tinha como recusar. Bem, como ele disse, né? Meu nome é Diane, eu sou graduada em Economia, Administração e Pedagogia. As minhas pós-graduações são todas voltadas para a área de gestão. Também não vou falar quais, porque eu também já até esqueci o nome de todas, né? 8 ou 9 pós-graduações. O meu mestrado foi feito aqui na Unifei, foi aquele em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade, que resumindo, políticas públicas, né? Cursos, são vários cursos nessa área, vários treinamentos, é uma área que eu gosto bastante, que é a área da gestão. Aí, atualmente, eu sou professora universitária, lá em Pouso Alegre, trabalho com a graduação e a pós-graduação. Lá em Pouso Alegre também trabalho numa outra escola, que é de cursos livres, aqui em Itajubá. Eu atuo no CEP como professora e como coordenadora. Na AMAI, que é uma escola de aprendizagem aqui em Itajubá, eu atuo como professora e coordenadora pedagógica. E também tem uma coluna no jornal, no Itajubá Notícias, falando sobre finanças pessoais e economia doméstica. É muito tempo, né? Não sei como conciliar tudo isso, né? Acho que o objetivo de qualquer um que está em casa é conseguir um dia ver suas realizações em 25 páginas no currículo, né? É muita liderança de tempo. Né? Bem, para você que caiu nesse vídeo e não sabe muito bem o que está acontecendo, nós somos do Centro de Empreendedorismo da Unifei, também contando com a sigla CEL. Esse daqui é uma iniciativa do centro e isso daqui é um podcast que tem como pauta principal o empreendedorismo. Então, assista esse podcast com o coração bem aberto, pensando também em como você pode começar a cultivar essa chaminha que a gente está tentando acender em você, que é sobre criar seu próprio negócio ou, pelo menos, adentrar esse mundo. A gente está aqui com a Diane hoje e a gente vai entrar mais no podcast agora. Tudo bem, Diane? Tudo, vamos lá. Eu queria perguntar sobre a questão da liderança. Você acha que é um papel, assim, que a pessoa, um dom, algo inato ao ser, assim, ou pode ser ensinado, pode ser passado? Porque falando sobre mim, eu tenho no céu, porque eu quero melhorar também essa parte pessoal. Então eu não tenho muito essa temática da liderança em mim, mas aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. É uma pergunta que eu adoro responder, né? Se a liderança ela é nata ou se a gente consegue ir desenvolvendo ela, né? Aí eu vou começar com uma frase que eu ouvi, e foi uma frase assim, foi logo que o Gui me convidou para fazer o podcast, e aí parece, né, que a gente vai ficando mais atento ao assunto, e aí surgiu essa frase na minha vida, e eu falei assim, não, eu vou falar ela lá, e já vou começar com ela, que ela diz mais ou menos assim, que na vida, algumas pessoas tocam piano, e outras carregam o piano. Então, eu acho que já responde muito, né? Infelizmente, assim como outras características, né? Elas não são natas, elas nascem com a gente, né? O que a gente pode fazer é tentar desenvolver. Por exemplo, eu não nasci com esse perfil de liderança. Eu não tenho esse perfil, mas eu tenho o desejo de um dia chegar a um cargo de liderança. Lembra? Poucas pessoas vão tocar o piano. Eu preciso o quê? Desenvolver essas características. Pode ser que vocês ainda não descobriram, né? Será que eu tenho esse perfil de líder? Será que eu não tenho? Quando que a gente vai descobrir isso? Quando isso é colocado à prova, quando eu preciso exercer uma função de líder. E eu não estou falando só de empresa. Eu estou falando também da vida, do cotidiano, do nosso dia a dia, em casa, na família, no relacionamento, na própria escola, né? Eu acredito muito que esse podcast que vocês têm aqui, esse trabalho que vocês têm aqui, já está despertando em vocês um potencial diferente de outros colegas, não é verdade? Sim. Então, esses potenciais a gente vai desenvolvendo. Agora, aquele perfil de líder, esse a gente nasce com ele. Nasce, não é todo mundo que vai conseguir desenvolver. Porque a gente está falando de uma competência comportamental. Se fosse uma competência técnica, isso eu, Diane, estou dizendo, tá? Se fosse uma competência técnica, por exemplo, preciso aprender Excel. Tem uma vaga lá de emprego, vai se pagar muito bem, e eu preciso ter o Excel, mas eu não sei.
vocês não iam virar à noite e aprender o Excel? Com certeza. É uma competência técnica. Quando a gente fala de competência comportamental, é mais difícil. Existe um curso lá, por exemplo, de como não puxar o tapete do coleguinha? Não tem. A gente participa de treinamento, workshop, várias conversas sobre o assunto, né? E às vezes está adormecido dentro da gente essa característica de liderança. A gente começa a despertar. Agora, se eu nasci completamente sem ela, eu não tenho isso daí inato em mim, vai ser muito mais difícil ou praticamente impossível desenvolvê-la. Entendi. Então, supondo que eu nasci com essa característica da liderança e ela tá adormecida em mim, talvez porque eu vim de um sistema de ensino meio baixo e aí eu não conseguiram despertar. Você também falou que dá para desenvolver no meio, né? Da família, da sociedade. Mas se eu tô na dúvida, assistir esse podcast, eu tô na dúvida, será que eu tenho esse perfil? O que eu faço? Eu vou lá... Faz para despertar ele, né? Como é que eu sei se tem dentro de mim? Tá, e você teve uma fala aí muito feliz, né? Que é o sistema de educação. No Brasil, nós temos um sistema de educação que, basicamente, generalizando mesmo, ele foi feito para a gente decorar, a gente aprender aquele conteúdo, passar nos testes, né? Infelizmente. Né? Infelizmente, nós somos provados a toda hora, né? Desde quando a gente começa lá no ensino fundamental 1, já começam as provinhas, o sistema vai avançando, a gente vai avançando as séries e sempre somos provados. Para vocês entrarem aqui na universidade, vocês tiveram que fazer prova, né? Veio o Enem. Agora, para vocês saírem daqui também, vocês têm que fazer provas, né? Todos os bimestres. Então, a todo momento a gente é testado, somos testados, né? Os nossos conhecimentos, através de prova. Então, o que acontece? Quando a gente começa dentro desse universo, né? Da gestão, da administração, do empreendedorismo, da liderança, poucas são as chances que a gente tem de desenvolver outras competências, porque a gente está tão preocupado em passar de ano, não é? Que a gente não consegue desenvolver essas competências. As soft skills, você diz, né? Exatamente. A gente fica muito preso a um sistema engessado que faz com que a gente só abra os olhos para aquele conteúdo que eu preciso estudar para a prova. E aí, o que acontece? Se a gente fosse fazer alguns testes aqui, bem rápido, vamos lá? Vocês são da área de empreendedorismo, né? Esses testes eu aplico lá nas minhas aulas de empreendedorismo. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, pense uma cor, uma flor e uma ferramenta. Pronto, acabou. Que cor vocês pensaram? Pensei em amarelo, um martelo e uma ferramenta, uma cor e uma ferramenta. Ih, eu já esqueci. Uma flor. Um girassol. Aí, o amarelo, vermelho que você falou? Amarelo, martelo e girassol. Tá, e a sua? Roxo. Roxo. Chave de fenda e a flor margarida. Margarida. Olha como que a gente foi pelo básico, por aquilo que é do dia a dia nosso, né? Ninguém pensou aí na cor fúcsia. Fúcsia. Nossa, Cor fúcsia é uma cor? Ninguém pensou lá num, não sei, um azul petróleo. Terracota? Terracota. Cenoura. Não pensou, você pensou no roxo porque você está vestido de roxo, não foi? Sim. A flor? Margarida. Margarida aí? Eu pensei em girassol. Girassol. Porque eu escolhi amarelo, né? E até martelo rima com amarelo. Olha, foi fazendo ligações e foi indo. Gente, foi o quê? Foi o sisteminha básico ali de pensar mesmo, tá? A ferramenta, martelo e chave de fenda. Chave de fenda. Você já usou o martelo alguma vez? Já usei. Já também. Já também? É do dia a dia de vocês? Não tanto do dia a dia, mas eu mexi um pouquinho. Não faz parte do dia a dia. Não. Excel vocês usam? Uso quase todo dia. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Nossa, Eu não disse que tinha que ser uma ferramenta É da verdade. construção civil. É verdade. Porque nós estamos condicionados. Quando vocês eram criança, vocês iam fazer um desenho, fazer um coração. Um coração. Vamos pintar o coração. Que cor? Vermelho. Vermelho. Nossa. Não fez um coração nesse formato, não pintei de vermelho. Não é um coração. Não é um coração. Pintou para fora, a professora chama lá, supervisora, pedagoga, chama o pai, chama a mãe, pintou fora dos limites. Essa criança não vai ter limite na vida. Essa criança está excedendo os limites, já faz uma ligação completamente, né, fora da realidade. E tem que ser o padrão. Ali, o que você fez? Você podou a criatividade da criança. Matou uma Tarsila do Amaral ali. Nossa. Então, talvez o sistema de ensino esteja acabando por proteger ou mesmo congelar as mentes de pessoas
que tem liderança, Criando né? robôs, né? Criando robôs, Sendo tirando o nosso potencial de liderança, porque você não pode ser aquele ponto fora da curva. Vai lá no ensino médio ser um ponto fora da curva, você vai passar da supervisão. Então, o sistema faz com que vai podando, né? Tudo isso que a gente vai tentando fazer fora, e a gente pode fazer muitos testes. Se eu falar para vocês, desenhe uma casinha mentalmente, é aquele modelinho, né? Do aquele telhadinha, modelinho, né? portinha. Todo mundo tem que seguir o mesmo padrão. E com isso a gente vai tirando a criatividade, poder de liderança, outras características que a gente poderia desenvolver lá atrás, que é muito mais fácil, né? Quando você vai desenvolvendo ao longo da sua carreira acadêmica e desenvolvendo esses potenciais. Vocês fizeram, né? Estão vindo agora, vocês estão em qual período? Ano? Segundo período, né? Até então, vocês tiveram aula de empreendedorismo na escola que vocês estudaram antes? Não, nem de longe. Eu vou dizer que eu estudava na fundação. Eu vi que você já deu o mini curso lá, né? Sim, sim. Era uma boa época, aquela época, 2017, 2016, eu acho que teve também. Era uma época muito legal. E era uma época que a fundação, ela investia em cursos diferentes para fora da grade, entendeu? Mas os alunos, eles tinham oportunidade de participar. Só que aí veio o novo ensino médio, né? E aí colocou a pegada de empreendedorismo na minha escola, pelo menos. Em outras fundações também. Só que esses minicursos foram cortados. Exatamente. E aí, muitos professores não tinham a competência. E quando existia, era fora da grade. Era fora da grade, E aí você tinha que tirar um horário para ir lá, era difícil. Exatamente. Entendeu? Então, eu não sei se o Brasil ele tá interessado em criar novos líderes. Infelizmente. Então, vocês tiveram aula de finanças pessoais, orçamento doméstico? Não. Como vocês vão ser administradores? O curso de vocês é administração? O meu é produção, tá? Produção. Agora é sistemas. Sistemas. Mas o foco aqui, né, do podcast é o empreendedorismo, É o empreendedorismo. Né? E como que a gente pega uma pessoa que vai chegar agora, né, no último ano da faculdade, vai lá abrir uma empresa, vai gerenciar uma empresa, vai liderar uma empresa, ela só teve ali 4 ou 5 anos de finanças, de empreendedorismo, de gestão. Muito pouco, né? É pouquíssimo, é pouquíssimo. Eu vou falar por mim. Eu fiz economia. Foram 4 anos de curso. Durante os 4 anos de curso de economia, eu não tive uma única aula de finanças pessoais. Eu aprendi a lidar com dinheiro de grandes volumes, né, de empresas. Mas o meu dinheiro, aquele do dia a dia ali, aquele que a gente ganha e tem que saber como administrar, nunca ninguém me ensinou. Nunca tive uma aula de finanças. Não, e se você que fez economia tá assim... Imagina o cara que tá fazendo sistema de informação. Então, mais difícil, né? Né? Te tocar, né? Não é pessoal. Não é pessoal, pô, não é pessoal. Então, é muito complicado para os acadêmicos, né, desenvolver alguns potenciais se ele não estiver muito focado, se ele não estiver muito antenado nisso daí. A questão do novo ensino médio, eu tenho uma crítica ao novo ensino médio, né? Espero que as pessoas não me interpretem mal, uma crítica minha pessoal, mas ele chega com essa proposta de inserir o jovem no mercado de trabalho. Porém, ele coloca um horário estendido para esse aluno. Então, ele fica lá, ele dobra o turno dele dentro da escola para ele poder ter umas outras competências, até de nomes um pouco duvidosos, que eu não sei nem qual a formação que você precisa ter para poder lecionar essas disciplinas. Você fica ali, né, das 7 da manhã às 5:30 da tarde, na maioria dos cursos, e focado ali em algumas áreas do seu interesse. Esse mesmo menino, muitas vezes, é um menino que antes estava trabalhando no contraturno dele para levar para casa dele um sustento, para ajudar. Porque a realidade do nosso país, na grande maioria, é de pessoas que necessitam, sim, de complemento de renda de todos os membros da família. Infelizmente, né? E isso foi justamente o caso da Fundação Bradesco. Né? E o que causou muitas críticas, pessoas que saíram da escola. E aí o aluno que já está se sustentando, já está sustentando a família, trabalhando de tarde, ainda sai da escola? Sai da escola. Está se condicionando a ficar em um caminho tão estreito pro resto da vida. E aí as oportunidades vão afunilando, você concorda? Cada vez mais. Estudando já está difícil. Imagina sem estudar. Aí esse menino realmente, ele sai da escola, porque no Brasil, né, a obrigatoriedade do pai manter na escola é dos 6 aos 14 anos, até ele terminar ali o ensino médio, a gente consegue forçá-lo lá na escola, né, lá na AMAI, que é uma escola de aprendizagem,
que é o primeiro emprego, não sei se vocês sabem como funciona, ela é voltada para o primeiro emprego. Então, a gente coloca esse adolescente de 14 até 24 anos dentro da empresa e lá com a gente fazendo o curso também. Esse menino, ele não pode mais estar lá com a gente, porque de manhã ele está estudando, à tarde ele está no novo ensino médio. Ou ele sai da escola, o que não pode, porque ele precisa concluir o ensino médio, senão ele não participa do programa, ou ele vai para o noturno. E aí ele se mata em 3 turnos, já começa ali, né? 20, 19 anos, ele já começa uma vida profissional e acadêmica carregada, com aquele peso de trabalhar e estudar o dia todo. Cerceia todo aquele lado emocional, aquela... Exatamente. Aí vem o lado negativo do trabalho, né? De ser pesado, porque o trabalho por si só ele já tem uma conotação negativa, né? As pessoas já judiam muito. O termo, né, etimologicamente falando, a palavra trabalho, ela já se deriva de tortura. Não sei se vocês sabiam. Ela se deriva de tortura. Lá atrás, né, o que a gente tinha de mais moderno lá de força de trabalho era a tração animal. Só que para o gado, né, fazer o arado, eles tinham que ser torturados. Então era um pau mesmo com 3 pontas, do latim tripão. Ele apanhava, ele caminhava e ia fazer o arado. O tempo passou, a gente adotou esse termo, né, trimpau, de tortura, para trabalho. Então ele já vem com essa conotação negativa, carregado, né? Faz uma pesquisa aí, vê o que as pessoas falam quando vão sair de casa para trabalhar. O que as pessoas falam quando Segunda-feira de novo. Indo pra guerra, Entendi. indo pra luta, indo vencer uma batalha, matar um leão. Se você pensar também, eu acho que os gregos, eles tinham muito isso de que era feio trabalhar, né? Tanto que os gregos, eles, pelo menos os de Atenas, né? Eles tinham aquele negócio de que trabalhar é pra escravo, eu vou pensar, entendeu? E aí eles acabavam, porque esse aluno que você colocou, um aluno que está preso numa jornada que, infelizmente, ele muito dificilmente vai sair. Talvez se ele ganhar na loteria, ou talvez se ele tiver uma motivação muito alta. Ele está condicionado a ser liderado, nunca liderar. Exatamente. Infelizmente. E acaba que a gente não tem pessoas que ensinem a se tornar um bom líder, né? Ou pelo menos a despertar, que nem você falou. Jenny, deixa eu fazer uma pergunta. Você se considera uma boa líder? Olha, é difícil a gente falar da gente, né? É muito difícil. E aí, hoje de manhã, não era 7 horas ainda. Aí eu tava lá, né? Acabei de acordar, fui lá me arrumar para ir trabalhar e fui dar uma olhadinha nas redes sociais. Devia? Não devia, né? Mas fui lá, né? Tem que olhar, né? Tem que ir lá, né? Falei assim, vai que é alguma coisa importante. Vai que tá tudo na promoção. E também, né? Tem umas lojinhas que a gente segue, né? Tem alguma coisinha ali. Falei, deixa eu dar uma olhadinha. E aí tinha um direct. Falei assim, vou olhar aqui, né? 6:30 da manhã. Era de uma pessoa que trabalhou comigo, me agradecendo, porque hoje ela ocupa um cargo de coordenação numa escola, e ela mandou ali, eu achei bonito, sabe? Até respondi para ela bem de manhãzinha mesmo, me agradecendo, porque hoje ela ocupa uma posição de destaque, porque até eu entrar na vida dela, e eu era só colega de trabalho dela, só que eu exercia uma posição acima dela, que era uma posição de liderança. Entendi. Até eu entrar na vida dela e conversar muito com a equipe que eu liderava, ela achava que ela nunca ia conseguir. Fosse pelas condições sociais que ela tem, pela raça que ela possui e pelo pensamento dela menor, sabe? De aquele pensamento restrito, isso daqui não é para mim. Entendi. Então, através de cursos, treinamentos que eu proporcionava, que era uma consultoria que eu fazia em uma das escolas que eu trabalhei, ela achava que aquilo não era para ela. Então hoje, justamente hoje, eu acordei com essa mensagem dela me agradecendo por eu ter entrado na vida dela. E foi assim, do nada. Foi até legal você perguntar. Isso vai servir de exemplo, porque já faz um tempo que a gente se afastou, já faz um tempo que ela exerce esse papel de coordenadora, e hoje ela resolveu me agradecer. Isso é muito gratificante, né? É muito. Eu não consigo nem imaginar como é que deve ser o sentimento. É aquele sentimento, vou dar um print, já vou mandar para a família, para os amigos, já vou postar, porque assim, eu acho que as pessoas merecem, né? Ver o resultado do nosso trabalho. Imprime e coloca num quadro, Vontade assim, não me falta. Há um tempinho atrás, acho que assim, menos de um mês atrás, uma outra aluna nossa da aprendizagem teve o mesmo comportamento, que é uma frase que eu falo muito nas minhas aulas, que eu parafraseei da minha filha, que ela falou e eu peguei, gostei da frase e usei muito. Porque eu trabalho com um público assim,
adolescentes para cima. Eu já dei Sim. aula para adolescentes, para adultos, trabalhei com a pedagogia, com a andragogia. Criança, só fiz um estágio para ter certeza que não era aquilo que eu queria. Só para ter certeza que não era aquilo, mas já estive com eles também e tal. Certo. E o público de adolescente, ele é um público assim, aquele pré-adolescente indo para adolescente. Ai, é o pior que Nossa, tem. Ele é aí. muito complicado. Ele ainda não sabe o que ele quer da vida, Rebelde. né? Ele tem é a mentalidade rebelde. da criança com a chatice do adolescente, né? É esse daí, a definição é essa, É. sabe? E ele acha que ele é assim, por si só, ele vai conseguir tudo, É. que o que a gente fala entra por aqui, sai por aqui, porque eles não estão nem aí, né? Então eu falava, né, e falo muito na sala assim, olha, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. É uma frase que eu vi minha filha falando um dia, eu usei ela e eu Muito sempre legal. estou usando, né? Parafraseei lá a Fabiana. E aí, recentemente, ela foi contratada, ela era aprendiz nossa, foi contratada numa multinacional aqui na cidade e foi contratada para um cargo muito interessante. E agora ela veio também agradecer e falou, né? Ela falou assim, olha, eu peguei essa frase sua e utilizo todos os dias na minha vida e mudou muito o meu comportamento. Muito legal, né? Então, assim, não tem como eu não me considerar uma boa líder Uhum. se eu sou agente de mudança na vida das pessoas. Já foi validada, né? Exatamente, foi validado. Então, não sou eu que estou falando. Tá, eu tenho tem aqui os selo. prints. Tá, eu aceito. Então, colocou lá. E tem aqui os prints. Se quiser, eu provo. Então, não é da minha cabeça. Como que concilia isso, tipo, para ser um líder equilibrado com a parte da assertividade, quando precisa ser, e quando precisa ser compreensivo, ensinar, dar suporte? Como fazer isso? Completando a pergunta dele também, porque eu acho que seria meio ruim eu perguntar depois, a gente conhece Maquiavel, né? E ele já tem aquele negócio. É melhor ser um líder odiado e temido ou um líder amado? Odiado não, que se você é odiado, o povo ele se rebela. Mas é melhor, partindo da filosofia da época, né? Que era que os líderes eram políticos, Sim. né? Reis, monarcas, geralmente. Você acha, como professora também, que é melhor ser temida, aquela professora de matemática chata que você sabe que vai tirar ponto de jogar pra fora, ou a professora amada, a professora de geografia, que chega toda... Biologia. Bom dia! Entendeu? Então, Qual que é o melhor? É melhor conciliar? Dá pra conciliar? Os fins justificam os meios. então Aí, a gente tá entrando em papo muito filosófico. vocês estão Né? filosofando muito. Mas, eu sei que talvez a resposta mais fácil seria que é pra conciliar. Só que não pode conciliar. Não posso conciliar? Posso? Não, vamos Então, vamos dificultar assim, um pouco. do ponto de vista de quem que a gente está falando? Olha, do Ai, professor. Ó, eu vou Professor. mais a fundo. Do ponto de vista do aluno que quer exatas, o professor de matemática vai ser muito amado por ele. Sim, Ele verdade. quer seguir essa carreira. Então não tem como, né, a gente falar assim que isso é isso e isso não é isso. Por quê? Nós estamos falando de uma parte comportamental, não existe o certo, não existe o errado. Todo mundo diferente. Não existe. Agora, se você perguntar para mim, Diene, o que você prefere? Eu prefiro ser amada. Amada. Eu vim da área de gestão, eu sou dessa área onde a gente prefere ser idolatrado porque a gente fez coisas boas, porque a gente tem autoridade, as pessoas gostarem e seguirem aquilo que eu falo, porque eu sei o que eu estou falando, Entendi. o que eu falei foi testado, foi aprovado, acho que isso é a melhor coisa que tem. Sim. Agora, sentir medo, eu sentia muito medo do meu professor de matemática. Muito medo. Se eu citar o nome dele aqui, as pessoas da minha idade, um pouquinho ali parecido comigo, eles vão lembrar que era o professor Paulo Meloni. Paulo Meloni. Paulo Meloni. É aqueles que ficam no sonho, né? Que você sempre Eu sonha. nunca mais vou Caramba, esquecer tive dele. Eu professor. tive aula com esse professor, o Paulo Meloni, lá no Major. Gente, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de encontrar com ele no corredor. A figura do professor Paulo Meloni, ela já dava medo. Era uma pessoa assim grande, né? Um homem que tinha uma fala pesada. Eu tinha medo. Aquilo me bloqueava também na matemática. O professor, ele era muito severo. A disciplina, para mim, já não era muito confortável. Então, eu tinha medo. Venci meu bloqueio? Venci. Quando eu me tornei professora, eu fui dar aula no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E o cursinho também, que era o pré-vestibular, que era pré-ENEM na época lá, aula de matemática. Lá no Carneiro Júnior. Foi uma experiência única, ímpar, que eu nunca mais vi. Nunca mais. Matemática para adolescentes. Nossa. Não. Desafio? Um desafio e tanto. Muito desafiador. Por quê? Era uma sala de aula que tinha 40 alunos.
Sim, sim. Eram muitos alunos, eram assim, 5 turmas de 40 alunos. E aí? Caramba. Cada um, né? Uns amavam, outros odiavam, outros não estavam nem aí, então era um desafio muito grande. Aí, interessante que um desses alunos, olha como é a vida, né? Ele era muito atencioso, ele gostava muito da disciplina de matemática, prestava muita atenção, eu focava nele. Eu era um pouco experiente, eu tinha acabado de formar praticamente, eu focava muito nele, porque ele era uma pessoa que eu via que estava prestando atenção. O que aconteceu? Quando eu fui fazer pedagogia, ele foi um dos meus professores na pedagogia. Caramba. Você acredita? Eu Que dei aula para ele, legal. depois ele deu aula para O mim. mundo dá voltas, O né? mundo dá voltas. Mas você falou que foi difícil. Foi muito difícil, foi assim uma experiência dificílima, mas eu venci. Mas foi difícil. Conseguiu conciliar? Consegui. As atenções de todo mundo? Consegui, a gente É, venceu, isso que eu ia perguntar. chegou no final do ano. Aluno também tem muito disso, né? Chegou no final do ano, aquele monte de gente. Professora, mas você não vai embora, não. Eu te amo, professora. Fica com a gente. Coisa de aluno, a gente No começo sabe. é tudo, ai, não quero, odeio esse professor. Odeio esse professor, mas que eu fui para substituir uma que eles amavam. Aí, De matemática. de matemática. Mas eles não gostavam bagunçaram muito na sua sala? Muito. Eles jogavam truco dentro da sala. Exato, é isso que eu tô falando pra você. Será que não veio no seu pensamento o seu professor de matemática, aquele que ninguém nem piscava perto dele? Será que não Nessa veio? hora eu quis. Você não quis? Nessa hora eu quis. O meu estilo de liderança é esse que é bem mais flexível, né? Eu não sou esse estilo que eu coloquei aqui pra gente conversar, do democrático e do autoritário. O meu estilo de liderança não vai ser, espero nunca ser o autoritário. Esse é aquele que dá medo, esse é aquele que deixa o ambiente tóxico. Deixa o ambiente de trabalho, deixa o ambiente em casa, deixa o relacionamento. Se você for muito autoritário, ele é tóxico, mas ele tem vantagens também, tá? Você conseguiria ter dado a sua aula, no caso. Conseguiria ter dado a minha aula. Com aquele completo silêncio na sala de aula, mas... Conseguiria atingir o objetivo meu e provavelmente, né, alguns alunos que não conseguem prestar muita atenção, seja por algum transtorno tipo TDAH, se tem alguém conversando eles não conseguem, ou pelo próprio barulho mesmo, Tem muito isso. eles também conseguiriam, né, atingir o objetivo deles. Mas aí eu não conseguia. A inexperiência naquele momento, olha como que a gente vai desenvolvendo, né? Naquele momento, eu não conseguiria ter esse estilo autoritário. Então, eu fui nesse democrático mesmo. Mas por quê? Era inexperiente, eu não sabia por onde começar, eu tinha medo De ser desgostada? de ser desgostada, de ser reprovada, né? Como professora, eu estava Entendi. começando uma carreira. Então, olha como que é importante, a gente fala, né? Que tempo não é posto, né? Mas ele acaba fazendo sim, né? De certa Diferença. forma, Ele faz muita diferença. A voz da experiência fala muito alto. Sempre. Hoje, quando eu entro lá na sala da aprendizagem, hoje de manhã eu dei aula lá. Tinha 82 alunos na sala. E como a gente está falando não de uma escola regular, então eu tenho alunos ali que vão dos 14 até os 24 anos. Então, cada um com seu interesse, né? Eu consigo o domínio da sala perfeitamente, um toquezinho desse poder, né? Até porque, além de professora, eu sou coordenadora. Então, eu ajudo no processo seletivo. Não então... precisa nem ir para a sala da coordenação. Senta aqui na minha mesa. Vem aqui, vamos conversar, né? E você já estudou na Fundação Bradesco, né? Eu estudei do 6º até o 3º, eu formei lá. Você sabe muito bem como é, né? Essa questão do autoritarismo, né? Não vai mexer no celular. Você sabe que a fundação é rígida, né? É muito rígida e dá certo. E dá muito certo, é uma referência. Não, é uma né? referência, mas aí saem uns aluninhos meio loucos que nem eu, e aí eles não sabem por quê, né? Aí hoje eu consegui, e assim, todos os dias que eu estou lá com eles, com esses 80 e poucos alunos, eu consegui total domínio da sala. Por quê? Isso é muito Porque legal. eu consigo ser essa pessoa autoritária, até certa medida, mas também muito democrática. E como que a gente usa o nosso poder de liderança? Transferindo para o outro aquilo que ele não está conseguindo fazer. Então, eu estava falando com eles, nem me lembro lá o assunto. E aí, quando alguém dispersava lá, eu jogava pergunta para ele. Boa estratégia. É ou não é exercer poder sobre o outro também? Você está exercendo seu poder, ele não tem como não responder, né? Ele tem que... Eu não estava gritando com ele, eu não estava falando mais alto, eu não estava, né, coagindo esse aluno, mas eu estava usando o meu poder ali na frente para fazer com que ele fizesse o que eu queria.
Então, dá para ser, tá vendo? Um pouquinho meio termo, sim, né? Dá pra conciliar os dois, né? Eu acho que, talvez, nesse caso, né, que você não pode ser os dois porque é muito difícil, e digamos que 1% de todos os líderes têm a capacidade de ser os dois ao mesmo tempo. Talvez, para quem tá começando a liderar, compense mais ficar alternando entre um e outro, quando for conveniente, do que tentar misturar os dois. Sim. Porque muitas vezes, quando você acaba tentando ser amado, essa é a minha opinião, você tenta ser amado, consegue um pouco, só que aí depois as pessoas... não, a professora é tranquila. E aí eles confundem o profissional com o pessoal, entendeu? Então, se você começa já tentando ser temido, você já estabelece a linha ali, ó. E é muito difícil, é muito mais fácil, entendeu? Então, eu acho que até por isso que Maquiavel fala que ser temido é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Mas talvez não seja o melhor, né? Isso daí depende do meio, depende da pessoa. Talvez uma liderança situacional. Sim. Dependendo da situação, você tende para um lado ou tende para o outro. Mas aí eu vou um pouquinho além. Quando a gente vai, por exemplo, para uma empresa, né? Vamos lá para a empresa. E aí? Eu vou para a linha de Maquiavel, do poder, de ser temido, ou eu vou ser aquela pessoa, né? Que é amada, que é gostada por todo mundo, né? Pensa comigo. O líder, ele tem uma equipe. Essa equipe é espelho dele. Sim, com sim. Certeza. É espelho dele. Você consegue saber se o líder é bom, se o pessoal que ele tá liderando é bom. Exatamente. Como é a sua equipe? Então, a gente não vai ficar... O líder, gente... Líder, primeiro que líder não é cargo, é postura, é comportamento. Sim. Então, se ele tem uma equipe que ele conseguiu construir, é uma equipe sólida, uma equipe que faz, né, as coisas acontecerem, ele não precisa ficar utilizando tipos de liderança, ele precisa só ir fazendo ajustes. Ajustes. A melhor liderança que tem é naquele estilo laissez-faire, que deixa fazer. Vocês fazem o que precisa ser feito, que já é uma tendência dessa geração Z, geração Y, né? Deixa fazer. Já entrou aí, Já estamos lá, bem. Já estamos reportando ao nosso líder somente em casos de última necessidade. Entendi. Eu não preciso ficar toda hora me reportando a ele. E essa geração que está chegando aí agora no mercado de trabalho daqui a pouco, geração alfa, será que essa geração vai precisar de um papel de um líder ali? Será que todo mundo não pode exercer esse papel de liderança? Eu acho que não. Por quê? Justamente, né? Porque se a gente quer ter... Na verdade, eu acho que eu consigo te responder direcionando essa conversa. Você falou, né, que... eu tô tão empolgado que eu sempre quis discutir isso. Vamos lá, vamos Infelizmente, líder não é cargo. Não é cargo. Certo? Infelizmente, quem tá no cargo de liderança, às vezes não é um líder. Exatamente. Entendeu? Então, infelizmente, a gente tem presente hoje pessoas que têm zero capacidade de liderar e estão em cargos de liderança. Você consegue perceber que se uma pessoa, um líder, que tem poder, né? Porque se você está em cargo de liderança, você tem poder. Tem poder. Você talvez não tenha autoridade, mas você tem poder. Se você tem um poder e você exerce ele sobre pessoas, você acaba influenciando elas negativamente. Então, eu não sei. A virtude de liderança é bela, mas o cargo de liderança é para poucos. Entendeu? Então, talvez sim a gente consiga todos sermos líderes, mas nem todos estarmos em cargo de liderança. Acho que seria arriscado. Falando pelo céu, o céu tem uma horizontalidade, certo? Então não tem ninguém maior que ninguém dentro do projeto. E isso, talvez as pessoas sejam motivadas pelo contexto a ser proativos, a liderar seus projetos. Claro, quando a gente vai rodar algum evento, tem alguns líderes de áreas, mas, assim, é algo bem horizontal. Então, eu acho que o contexto pode muito influenciar como as pessoas vão agir e a serem líderes também. Esse é o meu ponto de vista. Não, mas então... Que é perfeito isso que você falou. Mas não tem gente no céu, ou em qualquer empresa, que não faz nada se você não pressionar? Então, e aí? Será que ele vai permanecer nessa empresa? Mas esse é o ponto. O cenário pede a pessoa ser daquele jeito. Por exemplo, se você fosse trabalhar numa empresa, o Brasil, né, de forma geral, nós temos uma empresa e todo cargo ali, né, de direção, de supervisão, de gerente, ele é muito centralizado. O poder fica centralizado na mão de poucos. Quando a gente parte para uma empresa tipo Google,
Gente, que sonho trabalhar no Google. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que tem que ser feito lá. Você não vai ser cobrado pelo ponto que você bateu 7 horas, depois 5 horas você bateu de novo e foi embora. Nem ponto existe. Mas eles cobram resultado. Resultado, produtividade. E de onde vem esse resultado? De onde vem essa produtividade? De alguém te cobrando? De alguém te falando? Não, porque lá se trabalha intelectual. É diferente. Se eu falar, vocês têm que produzir 1000 peças de celular hoje. Beleza, vamos produzir. Agora, nós estamos falando de uma empresa que trabalha com intelecto. Se eu ficar te cobrando, eu vou te podar de tal forma que aquilo vai te criar uma pressão tão grande que você não faz mais nada. Sim. Então, vai trabalhar na Google, você chega lá, você tem liberdade para ir para a cozinha, comer o que você quiser, tem os redares, você pode jogar, né? Por que ninguém fica lá no Google jogando? O próprio ambiente vai podando os funcionários. Porque ele sabe que ele vai ser cobrado pela produtividade. E se ele não for produtivo, ele vai estar fora de uma das melhores empresas para se trabalhar. Eu entendi o que você está falando. Então, é tipo uma seleção natural. Seleção natural pura. Ele se lidera. Entendi. Não adianta você pegar uma empresa dessa que não tem gestão centralizada e colocar um líder lá, porque ele não vai fazer nada, vai ficar o dia inteiro lá à toa, passeando, porque as próprias pessoas sabem o que tem que fazer e fazem. Elas são líderes de si mesmas. Entendi. Então, no caso da empresa, é melhor você, se você for o chefe, né, estiver contratando a galera, não é melhor você contratar um cara submisso, que vai falar, que vai fazer tudo que você quiser. Sim, senhor. Você tem que contratar um cara que é líder de si mesmo. Sim. Olha, isso é muito válido para as novas gerações, que tem uma consciência, que tem muito mais informação, que sabe onde quer chegar e que estão muito mais preocupadas com o desafio, com o crescimento pessoal, do que com o dinheiro no final do mês. Sim. Eu tenho certeza que isso é válido para vocês. Chegou no final do mês, o dinheiro está na conta, beleza. É o que eu quero também, né? Qualquer pessoa quer isso. Mas deixa virar rotina, deixa virar monotonia. Você sai dessa empresa. O que vocês querem? Não é crescimento? Não é desenvolvimento? Vocês não querem chegar a ser CEO de uma empresa? Com certeza. Nossa. É o que mais querem. Gente, se passar um ano, você não mudou de posição para cima, não um crescimento horizontal, vertical. Você muda de empresa. Com certeza. Não, e ainda tem mais aquilo, né? De que... esqueci o que eu ia falar, acredita? Então eu vou completando enquanto você lembra. Vai lá. Olha aqui, você pega a geração Baby Boomer, geração X, eles tinham um emprego e tinham orgulho disso. Era maravilhoso ter um emprego, a carteira estava linda. Foi passando o tempo, né? Se você tivesse 2 empregos, tá sujando a carteira. 3, nossa, ninguém mais te contrata. Pior que era assim mesmo. Você tinha que entrar e trabalhar até aposentar, né? Até aposentar. Meu avô, minha avó. Sim. Olha que você recebia um brinde lá da empresa, sei lá, um relógio com a logo da empresa, que lá era um troféu na sua casa, você nem usava. Era. Hoje, se você ganhar, você põe lá no Unifei Vendas. Meu avô trabalhou na Elibraz, é exatamente isso. Não é? Você vai ganhar um relógio hoje com uma logo da empresa X, você vai usar? Vou pôr lá na Unifei Vendas, se alguém quiser comprar, eu vendo. Não tem mais valor essas coisas. Então, quando a gente fala nessa nova geração, Y, geração Z, a Alfa, que está chegando, né? Daqui a pouco vai estar aí trabalhando junto com vocês, os valores são outros. Consequentemente, os valores de liderança também estão mudando. A gente pega ali, né, as bibliografias, você vai achar tanto tipo de liderança que você fica perdido. Você fala, nossa, qual liderança que eu estou seguindo? Qual pessoa? Você nem sabe. Se você me perguntar hoje qual o tipo de liderança sua, Jenny, eu falo assim, é democrático. Eu jogo lá e as pessoas vão. Mas será que é mesmo? Com tanta definição, com tanta bibliografia que a gente tem para consultar, ficou muito acadêmico esse termo, né? Essas definições. Né? Mas na prática, não é bem o que acontece, né? Para o futuro, assim, você acha que essa liderança coletiva é a tendência? É o que vai ser daqui para frente? Olha, vocês aqui deveriam estar respondendo isso para mim, porque vocês são a geração que vão ocupar os postos de trabalho que eu estou ocupando hoje, né? Mas o que eu vejo, até por trabalhar muito, né, com esse público mais, assim, adolescente, um público mais jovem, eu percebo que sim, essa questão de liderança única, para mim, Jenny, deve cair por terra. Porque se a gente quer essa mudança, que a gente tanto fala e milita por ela, né? E não aguenta mais essa pressão dessa empresa. Vocês assistiram o filme
Tempos Modernos, Charlie Chaplin? Sim, Sim. acho que é Quem obrigatório. nunca, né? Quem não, né? Entrou na Unifei, entrou na FACESP, outra faculdade de gestão, você vai assistir, nem que Não. sejam Sim. pedacinhos, né? Aquela aulinha lá de Revolução Industrial. Revolução Industrial. Vocês lembram? Qual era a figura daquele, né? Quando ele estava lá apertando as máquinas lá, né? Como que ficava o chefe? Não era o líder, o chefe. Como que ele ficava lá na sala? Acaba chato gritando com ele. Gritando, Né? olhando para uma TV, Uhum. o que que esse menino estava fazendo lá dentro. E quando ele precisava intervir, ele chamava uma pessoa que na época tinha a função de carrasco. Esse carrasco ia lá para punir esse funcionário, que na verdade ele era o quê? Um número para a empresa, né? Sim. Ó, chama lá o 2230 que nós vamos dispensar ele. Essa questão de reconhecer que nós, funcionários da empresa, somos o capital mais importante que ela tem, é muito recente. Entendi. Então, o que está por vir aí ainda é uma incógnita para a gente. Se você me perguntar, né, a questão da liderança, daqui 5, 6 anos, eu acredito muito que a liderança coletiva, onde cada um lidera a si mesmo, é o que vai prevalecer. Agora, mais lá na frente, eu não sei até porque essa mudança de geração, que é o que vai impactar Sim. muito dentro da empresa, ela muda muito rápido, É radical, né? né? E muda muito depressa. Lá atrás, da geração Baby Boomer para a geração X, demorou 25 anos para Uhum. mudar. Agora, da geração Y para a geração Z, foram menos de 10 anos. Não, e as lideranças em sociedades? Vamos pegar, por exemplo, a Revolução Francesa. 1880, tava todo mundo bem, com seus líderes lá, absolutistas. 1989 já foi lá, o povo, né, tirando a liderança única. Entendeu? Exatamente. No Brasil é a mesma coisa. E aí depois, talvez a gente tenha, seguindo esse modelo, né, de políticas e tratando os grandes representantes como líderes, talvez a gente tenha até uma regressão, entendeu? Sim. Talvez a gente tente abrir um pouco para líderes coletivos e feche. Sim. Que é o que geralmente acontece, e já né? Não é dá pra assim, prever. E é uma característica nossa, uma necessidade nossa, ter alguém liderando sim, Sim. tá? A gente nunca vai perder totalmente esse papel. A gente precisa de um norte, tá? Precisa. A gente sempre vai precisar de um presidente, de um rei, Com de um certeza. prefeito, de um diretor de escola. A gente sempre vai precisar de alguém. Senão vira anarquia. Anarquia. Senão Verdade. vai virar anarquia. É, e Sim. Até porque as pessoas pensam diferente. com E certeza. aí, quem que vai pontuar, né? Qual que vai prevalecer? Então, nunca vai ficar assim, tão solto e tão aberto. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito bom. A gente entrou no céu e a nossa área, os nossos líderes, os nossos veteranos Verdade. estão saindo. Estão saindo. E aí A o gente é a próxima leva. desespero, Começa a pegar. como é que a gente faz? Como que a gente vai fazer Entendeu? aqui? Mas né? eu acho que é nesse papel que a gente vê os líderes. Entendeu? Exatamente. Talvez isso seja, ó, tipo, uma provação, né? Se você passar daqui, é só pra cima. É. Eu espero que seja, entendeu? E Tô me como vocês convencendo. fizeram a transição de uma equipe para outra? Então, a gente devia ter feito melhor. Entendeu? Eu também tô achando. É, a gente devia ter Pelo feito que a gente melhor. Fechou a porta lá, abriu aqui, fez a transição. Foi E aí mais ou ficou menos um ou isso? dois Mais na ou sala, menos entendeu? Entendi. No meio da sala, pressupondo que é uma sala entrando, uma sala saindo, ficou um ou dois. E aí a gente tem que ver isso. Porque um bom estilo de liderança de negócios é quando tem líderes que ficam pra ajudar quem tá chegando. Sim. E vai aí chegando depois aos esses vão, poucos. vem outros. Vai chegando aos poucos. Porque vamos pegar, né, aqui o projeto de vocês. Se era um projeto que antes funcionava, que era algo bom, vocês provavelmente vão copiar algumas coisas deles, né? Sim, e tem que ser assim. Vai copiar alguma A coisa, né? identidade, né? Recomeçar Aqui do no zero é céu, muito trabalhoso. É muito. E até porque você já tem um modelo testado e aprovado, né? Pra quê? Pra que Imagina vamos se começar? todo cientista recomeçasse do zero. Então. A gente não ia ter nem lâmpada. Então, e aí quando a gente vai copiando modelos, né, que vem vindo lá de trás, a gente só tem que se livrar daquelas amarras, daqueles paradigmas, daquilo que vocês viram que não deu Sim. certo. Quando vocês assistiam ou ouviam os podcasts, né, anteriores, vocês provavelmente tinham coisa assim, olha, se um dia eu assumir isso daqui eu não achei legal, não. Uhum, sim. Não, isso daqui eu vou cortar. Nossa, que legal, isso daqui eu vou fazer. Então, o que vocês têm que fazer, não só aqui, como na empresa, quando vocês chegarem, né? Eliminar aquilo que vocês viram, que quem está de fora enxerga melhor. Quem está de fora consegue ver, né? Os vícios, aonde tem não que está ver. pegando, tem que ver. Se não analisar, você só vai seguir um caminho que já falaram pra você que que é já certo, estava pronto, né? né? Tem que questionar tudo. Uhum. E aí vocês observam o que funcionou, aquilo ali vocês melhoram, eliminam o que não estava bom,
para vocês não repetirem isso daí, e vida que segue. É. E a empresa vai ser assim, e as gerações que estão substituindo a minha geração, que é a geração de vocês, vai fazer isso, então vai eliminar. O papel do líder, ele era bom, ele era ruim? Até que ponto ele interferia, até que ponto ele travava o sistema, né? Sempre lembrando que nós estamos falando de líder, né? Não de chefe. Não de chefe, que Sim. a diferença é bem grande, ela é muito gritante. A figura do chefe, ela vai existir, vai ter alguém que representa a empresa, vai ter alguém que está lá. Muitas vezes esse chefe tem características de líder, e muitas vezes ele é só chefe mesmo. Sim. E às Isso. vezes o chefe é o dono da empresa. E se você de casa é um chefe, procure saber se você não tem um pouco de espírito de liderança dentro de você. Como é que você pode desenvolver? Você tá tendo essas respostas aqui, cara. Então, se você for um chefe, tente não ser um chefe, Isso aí. sabe, né? Charlie. Mas e aí, como é que a gente faz, né? A gente já apontou a necessidade, a importância da liderança. Como é que a gente faz para desenvolver ela em alguém que é pequeno? Você que trabalhou com pré-adolescentes, como é que você desenvolve a liderança em pessoas que não compreendem muito bem o que é uma consultoria, o que são mentorias, né? Como é que você consegue despertar e quais são as habilidades que elas precisam desenvolver e quais são as habilidades que a liderança apresenta hoje? Entendeu? Quais virtudes andam junto com a liderança? Bondade, empatia? Sim. Eu vou até comentar, porque em casa, com a gente, futuros pais, né? Não. Eu, pelo menos, tenho essa Não, eu pretensão. também. Como eu faço pro meu filho, minha filha, desde pequeno, criar, aflorar esse lado Isso. artista, cultural Muito legal. dele, sabe? Uhum. Então vamos lá, né? Primeiro, a pessoa tem que querer, tá? Ela tem que querer, porque senão a gente vai cair naquilo lá, né? Você vai tocar piano, você vai carregar o piano. Entendi. Se Verdade. só eu quiser e minha filha não tem o que fazer, né? Não tem muito o que você fazer, não. Ela vai seguir outra carreira, porque Entendi. nem todo mundo precisa ser líder também. Entendi. A gente precisa entender isso, Não, tá? A gente quer, né, vocês como futuros pais, a gente quer o melhor para os filhos. E na nossa cabeça, ser líder é muito bom. É muito bom. Mas será que é mesmo? Será que todo mundo precisa ser líder? E a dor de cabeça, E a né? dor de cabeça? Porque vem os bônus, mas também vem os ônus, né? É. Sim, verdade. Mas vamos tentar, né, imaginar o seguinte, né? Esse adolescente, esse pré-adolescente, né, os futuros filhos de vocês, como fazer para eles saberem se eles querem ou não? Porque é uma fase também da adolescência que as pessoas estão muito perdidas, Sim. né? É uma ótima. Elas estão muito maneira de perdidas. pensar. Então, você ajudar elas a identificar se realmente elas querem ou não é uma ótima pedida aí. E como? Vamos lá, dentro de uma escola, o que a Ah. gente pode fazer? Criar um ambiente, gente, que seja favorável para essas crianças. Trabalhos em grupo? Trabalhos em grupo. Vamos apresentar na frente? E apresentar na Vocês frente é um gostavam? tema tão polêmico. Era sempre meu Eu terror. sempre gostei muito de apresentar na frente, Você sabe? gostava? Só que eu sempre ficava tão... Porque, vamos apresentar na frente? Vamos. Aí aquela pessoa do grupo... Tem que apresentar? Eu não posso só escrever? Posso pagar? Posso segurar o cartaz atrás? Posso pagar o xerox? Então... Posso digitar? E aí e a professora ia lá obrigar. Agora eu não sei se a professora ela estava fazendo um papel que é necessário Sim. ou um papel que é maldoso. Não vou dizer que é maldoso, assim, mas enfim. Pedagogicamente Pedagogicamente falando, a falando. gente tem que insistir sim. Tem que insistir, né? Porque existe um fator aí, chamado timidez, que impede as pessoas de fazerem muitas coisas. Sim. Aí E tem quando aquele elas trauma, são né? obrigadas, ela tem que ir, senão você vai perder ponto, ela acaba indo. É. E quando ela vai, pode ser que ela tome gosto por aquilo. Então, pedagogicamente falando, primeiro você insiste. Insistiu, perdeu o ponto, porque eu já tive alunos, gente, aluno de faculdade, que passou mal, porque tinha que apresentar o trabalho. Mas isso daí é a coisa mais comum do mundo. A gente tem a disciplina aqui, pelo menos no IPG, eu acho que todas as engenharias têm, não sei se sistemas têm. Bom. Mas chama oratória. Oratória. E aí a professora Betânia, né, foi a minha professora no caso, ela contou pra gente as experiências dela, né? E aí isso acabou formando um ambiente que todo mundo começou a revelar suas histórias. E um menino não, um homem, já tinha 30 anos, entrou aqui no curso e ele contou que ele tinha muito medo de falar na frente. Uhum. Medo. Porque quando ele estava no 5º ano, a professora dele obrigou ele a falar na frente, ele desmaiou e aquilo virou um trauma pra ele Sim. que nunca mais saiu dele. Caramba. Entendeu? E aí não saiu o que fazer. E isso é recente?
Eu entrei no segundo período, foi no primeiro. Ele me contou, É entendeu? muito recente, é uma coisa que não poderia mais acontecer. Ah, não, ele desmaiou, como é que eu falo? Quando ele era pequeno, Ah, tá. entendeu? Tá. E aí o trauma Veio até hoje, veio. tá. E aí Tá hoje ele certo. não tem essa habilidade. Entendeu? Tá. Ele fala bem, só que ele começa a suar, Imagino. começa a tremer. E ele lê assim. Então, aí você já vê. Será que consegue ser um líder? Então, Muito provavelmente... difícil. Mas, então, como é que a gente define que só pela oratória... Não é só pela oratória, não. Entendeu? Um conjunto de características. Mas vamos pegar. Isso que aconteceu com ele. Lá atrás, até certo ponto, era admissível. Por quê? Muitos transtornos que a gente tem hoje foram descobertos recentemente. Sim. Ah, A questão do déficit de atenção, até mesmo o autismo, né? o TDAH. Até hoje, se você perguntar pra melhor psiquiatra que tem, você tem certeza se esse cara é autismo? Ela vai falar, certeza eu não não tenho. Você não consegue fazer um exame de laboratório. Tem. Não é um exame de sangue que vai falar se você é ou não autista, né? Se Tem você é graus autista, tem um vírus. leves. Tem. Então, quando você coloca esse menino para fazer isso e ele chega a passar mal desse jeito, provavelmente ele tinha um transtorno. Sim. Que não foi bem tratado, Que né? não foi bem tratado, não foi nem identificado. Hum. Hoje, quando eu fui fazer pedagogia, porque eu venho da área de gestão, eu fiz economia, fiz administração. Aí vocês vão falar, por que você foi fazer pedagogia? Não tem nada a ver. Porque faltava para mim essa didática, esse olhar para o aluno, saber até onde ele podia ir, até onde ele não podia ir. E foi na pedagogia que eu descobri que tem pessoas que sim, têm bloqueios, têm transtornos que são tão leves, imperceptíveis, que passou uma vida inteirinha, porque eu trabalho com andragogia, eu dou aula para adultos. Sim. Então ele passou a infância dele inteirinha sofrendo, achando que ele era diferente, achando que ele era incapaz, que ele não podia, porque ele tinha um transtorno. Se ele tomasse uma Ritalina, um outro remédio, pronto. Coisa mais comum hoje em dia, né? Hoje é muito comum isso. Quantos avós descobriram depois de 80 anos que eles eram autistas? Que tinha um problema. Sim. Né? E aí, isso causa um bloqueio nele e nos colegas, na classe. Olha como que isso interfere. Sim. Isso é muito ruim desse ponto de vista. Então, esse é um. Ir apresentar trabalho na frente, aquele que se oferece, aquele que é proativo, né? Ele vai lá e você já começa a ver, olha, esse daqui tem um perfil assim. Gente, um perfil que a gente consegue, é uma coisa que as pessoas fazem muito lá na escola, que destaca muito, né? Que a gente consegue perceber o quanto que essa pessoa tem ou não característica de liderança, é quando tem lá uma votação para representante de sala. Gente, é quase que batata. Ah, é? Ganhou para representante, ganhou para comissão de formatura, para empresa júnior, para essas coisas. Pode ter certeza que lá na frente ele não vai ser o que está carregando o piano. Pra você que me elegeu como representante de classe 3 vezes seguidas, ó. Tamo junto. Vamos Futuro nessa. vereador, prefeito, o nosso prefeito da cidade. Ah, mas aqui. eu tenho medo, sabe? É, Eu tenho medo. Eu não sei, aí já entra aquele negócio, né? A dor de cabeça. O bônus e os ônus. mas não se sei. você não tiver essa dor de cabeça, você vai ter outra. Ah, é, né? É melhor ter essa dor de cabeça num papel de líder do que ter uma dor de cabeça no papel de submisso. Que empregado. Então, de repente, vale a pena rever isso daí, né? É verdade. O prefeito nosso, né, o atual prefeito da cidade, quando eu fazia faculdade de economia, a gente estudou junto, todos os anos ele era da empresa júnior, ele era da atlética, ele sempre estava envolvido nos projetos ali. Mal sabia que futuramente ia se tornar prefeito. Você aceita ser meu vice, mano? Cara, Aí, ó. vamos candidatar? Vamos? Ah, então tá fechado. É aqui que vocês vão tomar gosto por isso. Então você me perguntou, né? Como Sim. ir desenvolvendo? É nisso, incentiva as crianças. Entendi. Tudo que tiver, gente, vai incentivando. Vai ter um desfile 7 de setembro. Você não vai ficar naquele pelotão comum. Você vai ser o quê? Da baliza? Você vai ser o porta-bandeira? Posições de destaque. É incentivar Tem que mesmo. criar um ambiente, o resto a criança Cria um ambiente faz. favorável que ela vai. Aquelas que já têm aquilo dentro delas, assim, olha, eu nasci para ser líder, você já vai ver de cara que ela faz isso. Em casa, como que a gente faz? Primeiro, deixa essa criança viver a infância dela. Quando o pai começa, né, a colocar muita coisa para essa criança, muita atividade, não para uma atrás da outra, ela vai tirando os espaços de criatividade. Ninguém consegue ser criativo num ambiente de pressão. Você faz um cronograma, a gente prega lá na porta da geladeira. Segunda-feira, natação, inglês, francês, aula de Kumon, depois vai para a escola. Que espaço que a criança tem para desenvolver a criatividade? Entendi. Aí você começa a cortar. Você cortou uma característica ali.
Mas na frente, essa criança, no meio de uma discussão ali, ela é a que fala mais alto, não pode, fala baixo, pede desculpa. Estou cortando ali papéis de liderança que essa criança podia ter. Verdade. Então é desde pequenininho que a gente vai ou plantando a sementinha ou vai cortando ali a mudinha. E como conciliar com a tecnologia? Por exemplo, o celular hoje eu vejo um grande mal, pelo menos para a infância e para a adolescência, né? Porque toma conta praticamente do dia da criança, né? Se não tem a obrigação da escola, mas na parte da tarde, da noite, o celular toma conta. Como conciliar isso? Como Então, regrar? aí ó, você já tá vindo com um paradigma. Você ouviu seu pai falando que era um grande mal. Também. Ouviu a sua avó falando que era um grande mal. E o meu pai ouviu minha avó falar pra ele que a televisão apodrece o cérebro. Aí, ó. E aí Verdade. vocês... Do dinheiro do cartão, hoje em dia a gente não usa cartão, mas na época era uma revolução. Ainda Aí, ó, não confio. vocês estão carregando comportamentos negativos que muito provavelmente vocês, naquela época, quando era com vocês falaram assim, quando eu tiver meu filho, vai ficar no celular o dia inteiro. É o famoso paradigma, né? É o paradigma, você vem vindo com aquela história. Por que o celular é ruim? Por que a televisão é ruim? Porque você não soube ensinar seu filho a utilizar. Tá certo. É uma ferramenta, né? Ferramenta não consegue ser boa ou ruim. Depende de quem tá usando. Depende do que você tá fazendo aqui dentro. Gente, tem que tomar cuidado? Tem. Tem que ser um ambiente vigiado, controlado? Tem. Gente, um alto tab ali, o menino lá dentro do quarto, a hora que o pai entra, ele muda ali como fazendo uma bomba caseira para a oração de São Francisco. Ah, eu não sabia que pessoas mais velhas sabiam disso, não. Sabe tudo. Será que minha mãe tá vendo esse podcast aqui? Vamos marcar ela nesse podcast. Ah, não. Gente, o que falta é tempo para esses pais, para poder direcionar o que é certo, o que é errado, tirar o fator culpa dessa geração de pais que precisa, sim, trabalhar de manhã, à tarde, muitas vezes à noite. Quem cria o filho deles é a televisão. Hoje, nem mais falo em televisão, mas nesses gateways, né? O celular, o notebook, esses aparelhos. Entendi. Então, essa culpa que ele carrega de ficar o dia inteiro fora e deixar o filho por conta desses aparelhos, e esses pixels chamam a atenção, né? Prende a gente ali o dia inteiro, né? Por que não educá-los para entrar no podcast do céu? Por que não educá-los para entrar no podcast do céu, hein? Fica aí a dica, hein, pessoal? Por que não ensiná-los, né, que existe sim canais que são bons, que são saudáveis, cursos que eles podem fazer de graça, com certificado. Sim, a Fundação Bradesco mesmo, ó. Muito, a Fundação Bradesco Virtual. Nossa. Eu fiz muito, gente, na pandemia, quando o pessoal estava lá aprendendo a fazer pão, aprendendo a fazer as coisas lá, eu fui fazer curso. Eu fiz 32 cursos durante a pandemia, todos online, com certificado. Aprendi muita coisa. Lógico, todo mundo tem que ter o seu momento do ócio, o seu momento caixa vazia, né, castonada. Isso também é saudável, né? Mas tem gente que fica o dia todo mexendo nesses aparelhos somente para isso, somente por distração, não utiliza as ferramentas corretas. Então, essa parte de educar as crianças, de educar os filhos para mexer nesses aparelhos de uma maneira que seja produtivo, vai fazer lá na frente diferença. Porque daqui a pouco tudo vai ser dessa forma. Tá certo. A gente não vai conseguir fugir e conseguir tirar isso das crianças. Tá certo. O mundo anda muito violento. Aquela criança que antes brincava na rua, que eles falam assim, né? Essa geração não vai saber o que é ficar na rua até tarde. Não vai mesmo. Tem sequestro, tem assalto. E não é ruim, não é uma coisa ruim. Não é ruim. Jenny, olha, foi muito bom o papo. Infelizmente, está chegando ao fim. E você que está assistindo esse podcast, pega o seu celular, pega o seu computador e use para uma coisa boa, tá bom? Muito obrigado por participar aqui com a gente. Se quiser aparecer de novo, ó, o convite está sempre aberto. Não fala que eu venho toda semana, hein? Pra gente vai ser uma honra, que isso. Foi muito gostoso, foi um bate-papo muito bom. Aprendi muito, olha que interessante, eu aprendi muito com eles também, né? Já vou levar algumas falas daqui para os meus alunos lá, depois eu falo para vocês, tá? O que eles acharam. Pode deixar, a gente vai te marcar lá. Você quer fechar? Gente, muito obrigado para você que nos acompanhou até esse momento. Aguarde, fique ligados que a gente vai rodar mais episódios. Fala pra aquela. Pra essa? É. Perdão. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.